Bom, pela permissão de Deus, quero compartilhar com você um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Nós vamos ler alguns versos desse texto. Eu gostaria muito que você refletisse comigo esse texto, pensasse muito sobre esse texto e sentisse o Senhor falar ao seu coração, como tem falado ao meu, né? A palavra por si só, ela já tem o seu objetivo, ela fala por si, ela não precisa de nós, né? Ela já convence, porque é a ação do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que faz toda a obra em nossas vidas. Atos dos Apóstolos 4, versículo 31. Vamos lá? Eu vou ler e você me ajuda. E tendo orado, tremeu o lugar em que estavam o quê? Reunidos. Eles estavam fazendo o que nesse lugar? Orando. E eles estavam juntos, num só propósito. E todos ficaram o quê? E depois eles fizeram o quê? Então, eles receberam da parte do Espírito Santo o revestimento de poder e depois eles anunciaram a palavra do Senhor. E a multidão dos que creram era de um coração e de uma. Ninguém dizia ser sua alguma das coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Se identificavam, tinham o mesmo propósito. E com grande poder, porque eles estavam unidos em oração, cheios do Espírito Santo, e anunciando a palavra do Senhor, com poder os apóstolos davam testemunho do quê? E todos eles haviam o quê? Então contagiaram todo mundo. Não era só alguns, era todo mundo, era toda a comunidade, era toda a igreja que estava reunida naquele lugar. Todos foram cheios do Espírito Santo. E é hoje uma grande necessidade de falar sobre esse assunto, irmãos. A necessidade de um avivamento, de um despertamento, de um desejo na vida da igreja, como comunidade. É evidente que nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui glorificando a Deus nesse espaço, mas a igreja não se limita apenas a esse tempo, pelo contrário. Melhor do que a igreja reunida é a igreja espalhada, para ser um canal de bênção, aonde nós estamos lá, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, ser pequenos cristos. O derramamento do Espírito Santo é um dos maiores anseios do cristão sincero e deveria ser constante em nossa vida. Ao olhar para esse texto, deveria chamar a nossa atenção. Que cristianismo estamos levando? Será que nós temos desejado esse tipo de avivamento também, nossa geração? Um país como o Brasil, um país super, hiper abençoado, não é? Você vive numa terra abençoada, não vive? Você está aí ou não? Um país considerado um país cristão. Agora, conhecer a história de Cristo, mas não vivenciar o Cristo em nossos corações, é uma situação crítica. Nós precisamos desejar avivamento, despertamento. O cristão verdadeiro
não se conforma com uma vida superficial, medíocre. Ele quer mais de Deus. Quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais eu quero. Agora, quanto menos eu busco as coisas do Senhor, as coisas lá de cima, eu vou sendo dominado pelas coisas dessa vida. E conforme a passagem em 1 Coríntios, que diz: se esperarmos somente nas coisas dessa vida, somos o quê? Os mais infelizes. Nós precisamos desejar algo maior. Algo que, como eu tenho dito aqui, algo que sustenta a nossa vida para a eternidade. Então, não se conforme com este século. Romanos capítulo de número 12, versículo 2: não se conformeis com este mundo, com este século, mas o que? Transformar a vossa mente pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Então, não se conforma. O cristão não vive uma vida superficial. Ele quer viver uma vida de transformação, de fervor diante do Senhor. Ele quer com o seu coração incendeia por Cristo, por missão. E não só missão transcultural, como a gente tem feito aqui, sustentado missionário, mas a gente precisa incendiar andradas, desejar almas. Não é possível a nossa família indo para o inferno, a gente não pregar o evangelho a eles, de anunciar as boas novas. Não é anunciar a igreja presbiteriana, assembleia, qualquer outra denominação, por mais importante que seja, né? Mas eu estou dizendo, eles anunciaram, os apóstolos tinham ousadia de anunciar Jesus Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que pagou um alto preço por mim e por você, e deseja que cada um de nós venhamos a viver uma vida de renúncia, de amor e de dedicação, de esforço. É morrer para esse mundo todos os dias e se fortalecer na presença do Senhor. A gente vai se distanciando, né? A gente vai sendo tomado pelas coisas dessa vida, e a gente vai olhando, que absurdo é isso, né? E a gente vai, o coração vai ficando cauterizado, a gente vai sentindo mais a presença do Senhor. Os cânticos já não são mais expressão de amor, a palavra de Deus já não comove mais os nossos corações. Eu lembro de uma época, irmãos, que a palavra de Deus era anunciada e a gente saía de um culto como esse, cheio do Espírito Santo, querendo mais. Senhor, eu quero mergulhar mais na Tua palavra, eu quero mais do Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Eu não vejo a hora de chegar o próximo culto. Quando que é o próximo culto? Eu quero o próximo culto. Eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor. E hoje, o povo vive numa situação, eu não digo situando a igreja local, mas isso como um todo. No Brasil existe uma doença que tem tomado as igrejas cristãs evangélicas, que é a preguiça espiritual. Se tem preguiça de ir à escola dominical, de acordar cedo, se faz tudo durante a semana, se prioriza tudo, mas menos a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu não preciso aprender a palavra de Deus, eu não preciso, eu vou seguir do meu jeito, eu vou interpretar do meu jeito, eu não preciso de conhecimento. Preguiça espiritual, porque não quer se submeter a um horário, achando que o horário é o que vai determinar o seu descanso. Não vai. Você vai começar a semana novamente e vai ser num ciclo repetitivo, e você vai ficar à mercê dessa repetição sempre, porque quanto mais você está com a sua visão nesse mundo, mais bloqueado espiritualmente você vai estar. Preguiça espiritual para vir numa reunião de oração. As reuniões de oração nas igrejas, não falo
situando a igreja local, mas como um todo, elas estão já praticamente todas as igrejas, reuniões de oração estão na CTI. Um povo que tem sustentado a igreja é o povo que ora, é o povo que se derrama diante do Senhor, que se quebranta, dizendo: Senhor, eu preciso de Ti, eu quero o Senhor. Sustenta a minha igreja, perdoa os pecados da minha igreja, quando se derrama, como os profetas faziam, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Daniel, eles oravam o Senhor pela comunidade, o povo de Israel. E nós estamos aqui com um grupo entre 10 a 15 pessoas que ora por você, que não vem, porque você tem sido dominado pela preguiça espiritual. Porque não é a questão de trabalho, porque quando é feriado também não vem. A questão que revela o nosso coração. A gente tem falado muito aqui, né? Gente que fez, que é o tema da nossa revista, na Escola Bíblica Dominical. Gente que fez, a gente na semana retrasada foi sobre Judas. Judas Iscariotes teve o melhor pastor. Que privilégio ter o melhor pastor. E você tem eu aqui hoje, mas Jesus está acima de todos nós. Judas teve o melhor pastor, teve o privilégio de ter o ministério com Jesus direto lá, mas traiu Jesus. Então não é sobre Jesus, é sobre o coração. A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Enganoso é o coração do homem. Então todo crente fiel que se importa com o crescimento do reino de Deus busca avivamento. Todo crente fiel que se importa com o crescimento sempre vai buscar, vai ter sede do Senhor. E sabe o que é avivamento? Às vezes a gente acha que avivamento é alguns fenômenos que a gente vê por aí. Mas não, deixa eu te dizer, a definição clara e tão simples como a gente tem feito aqui, porque as nossas mensagens têm sido compartilhadas para que você tenha experiência durante a semana, meu querido, que você venha durante a semana desenvolver a sua espiritualidade, o seu cristianismo da melhor maneira possível. Avivamento é desejado por aqueles que querem ver a glória de Deus, querem ver a manifestação de Deus na terra. Avivamento é um despertar espiritual, é um despertar intenso, onde Deus renova a nossa fé, irmãos, fortalece os crentes e traz uma transformação visível na vida da igreja e na sociedade também. Não é só aqui no nosso meio, é na sociedade também. Não é possível sermos uma igreja que não venha impactar a cidade que nós estamos vivendo. Andradas tem que ser conhecida por um povo crente em Jesus Cristo, que ama, que intercede, que acolhe, que está sujeito à manifestação visível do Espírito Santo. É o mover do Espírito Santo que desperta os corações e que restaura a paixão pela obra de Deus e desperta um compromisso profundo com a santidade e também com o evangelismo. O diabo não está de brincadeira. Enquanto a gente não tiver esse posicionamento de entregar a nossa vida por completo diante de Cristo Jesus e de realmente ter um coração desejoso, o diabo vai continuar destruindo famílias, vai continuando com aquele objetivo dele, conforme em João 10:10, que o diabo veio para matar, roubar e também destruir.
Então é melhor a gente optar pela segunda parte do versículo, mas Cristo veio para dar vida e vida com abundância. É isso que o povo de Atos dos Apóstolos, o povo ali, como a gente leu no finalzinho do versículo, eles estavam ali cheios do Espírito Santo e com abundante graça. Sabe que é abundante graça? Eu posso passar pela prova, eu posso passar pelas provações, pelas dificuldades, porque cristão também passa por isso, pelos desertos, pelos vales, pelas situações difíceis, mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós somos tomados pela presença do Senhor, quando nós temos a abundante graça na nossa vida, nós conseguimos superar. Abundante graça traz alegria. E alegria, mesmo diante das situações, porque a abundante graça tem a ver com maturidade cristã, tem a ver com convicção. Você sabe quem é o seu Deus? O seu Deus, ele você entende que ele se revela nesse tempo através da graça, e ele se revela e ele deseja que você seja incendiado pela presença dele. Agora, condições importantes, depois que a gente entende a definição do que é avivamento, definições genuínas daqueles que desejam um avivamento. Você deseja? Você deseja? Eu também desejo constantemente ser transformado, ser impactado pelo poder do Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, para ser um cristão que venha realmente a ser relevante nesse tempo, nessa geração. A primeira é o desejo. É o desejo, irmãos. Jeremias 29:13, você deve saber de cor. Buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes de todo. Gente boa, é desejo. A gente deseja tanta coisa, né? E a gente vai refletindo sobre tantas coisas. E o diabo também tem os seus desejos. Tem o desejo de destruir, onde você venha cada vez mais dar brecha, você venha cair em tentação. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós temos um desejo de todo o nosso coração, a presença dele se torna real. E ele nos dá e nos concede poder. Porque quando nós nos derramamos diante do Senhor, como a igreja de Atos, que estava reunidos em oração, e deu-lhes poder, condição. Não é que nós vamos ser super-heróis, mas condição, porque aquele que nos sustenta é Deus. O Senhor é o Deus da nossa vida, é soberano. Você crê nisso? Eu quero que você creia nisso. A segunda condição é a obediência. A obediência, irmão, Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestido do quê? De poder. É obediência. O abecedário de Deus é obediência. Se nós desejamos prosperar e visar a nossa vida para a eternidade, é a obediência e não a desobediência. Porque desde que o homem é homem, desde que o homem caiu em pecado, foi por causa da desobediência. Então permita, irmãos, você criar um ambiente dentro do seu coração de ser obediente à palavra do Senhor e a desejar. Terceiro, a autenticidade. Tem que ser algo que venha ser um desejo de imitar.
perfeito relacionamento. E em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao 16, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarás aberto aos meus olhos, atentos aos meus ouvidos, à oração deste o quê? Deste lugar, desse ambiente, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali perpetuamente. Autenticidade, verdade, irmão, não é viver uma vida de mentiras. Criar um compromisso, mais do que nós poderíamos fazer, assumindo compromissos e votos com os homens, é com o Senhor Jesus. O temor e o tremor de realmente dizer sim, sim, não, não. E por que não dizer claramente: Senhor, eu não faço, porque isso não faz parte da minha agenda. Do que você e eu termos o complexo de Eva, ou o complexo melhor de Adão, né? O que Adão falou para Deus? Foi a mulher que tu não assumiu a responsabilidade. Eu pequei, eu errei. Sabe, um coração quebrantado, um coração sincero. Irmãos, diante de tantas situações que nós possamos passar, precisamos ter em nosso coração sinceridade e dizer: Senhor, eu sou falho, eu sou dependente do Senhor. Eu quero ser transformado. Tem áreas na minha vida que precisam ser cada vez mais mortificadas. Mata esses desejos da minha carne para poder fazer a tua obra, a tua vontade nesse tempo. Hábitos ruins, traumas do passado que não foram vencidos com perdão, relacionamentos equivocados com o Senhor e com a família. Tantas situações que precisam ser ali descobertos pelo olhar de Deus e dizer: Senhor, entra nesse lugar aqui no meu coração, aqui nesse lugar, tem um lugar aqui no meu coração que eu não deixo ninguém entrar, está aqui no porão do meu coração, está precisando de uma limpeza. Entra naquele lugar, tira, move todas as coisas do lugar. Eu quero fazer a diferença. Eu não quero mais enganar a mim mesmo, eu não quero viver por mim mesmo, eu quero viver em novidade de vida. Outra necessidade e outra evidência é a busca. Atos 1,14 diz, né? As mesmas pessoas que obedeceram a ordem de Jesus estavam lá, estavam em oração, eles estavam reunidos, conforme Atos 1,14, estavam unidos em oração. Busca, sim, busca, irmãos. Não é à toa, às vezes as pessoas vão dizer: que fanatismo é esse, né? Que vocês se reúnem, que vocês fazem discipulado entre vocês, vocês têm um envolvimento constante. E nós precisamos ter essa mentalidade de comunidade, irmãos. Igreja discipulando, sendo uma igreja discipuladora e discipulando sempre. Criando sempre um ambiente de um ajudando o outro em áreas. E até mesmo criando esse ambiente, aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que ainda têm dificuldade de entender a palavra. E é evidente que
Aqueles que ainda têm uma dificuldade em aprender a palavra de Deus, precisam ser ensinados, mas também tem a falta de interesse, porque Deus deu a cada um de nós a capacidade de compreensão, não é? A gente consegue saber o que é doce e o que é salgado, né? Ou não? Quem gosta de doce aí? Eu gosto de doce. Vou abrir o confessionário aqui, gente. Pô, eu gosto de doce. Eu gosto de salgado também. Eu gosto de tudo, irmão. A gente sabe diferenciar. Então a gente tem entendimento. O que está precisando, o que não está precisando. E essa mensagem é um despertamento por avivamento, irmãos. Não precisa o pastor dizer sobre avivamento, não. É você se derramar dizendo: Senhor, eu desejo, eu estou estagnado espiritualmente. Atitudes de quem tem o avivamento do Espírito Santo. Ele promove em seu coração a paz e também ao seu redor. Ele coopera com a sua igreja, conforme Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Assim, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente a quem? É cooperar com o reino de Deus. Se o Franklin não tivesse aqui, quem estaria lá no slide? Alguém teria que estar lá. Quem não quer fazer a obra do Senhor é livre para decidir, mas deveria ser um gesto de amor, não de obrigação. A gente não é obrigado a fazer as coisas, pelo contrário. Eu não faço porque eu sou pastor hoje. O Franklin é testemunha minha aqui, desde a época quando a gente congregava na Assembleia de Deus, que é um fato que eu não relatei aqui, mas conheço o Franklin desde a nossa juventude da Assembleia de Deus. Sempre amei a casa de Deus. Esse foi o lugar aonde o ambiente de comunidade foi um lugar onde, é evidente, tive os meus desafios, né? Decepções, gente cometendo injustiça contra mim, pessoas nesse ambiente que muitas das vezes tratavam com preconceito por causa do meu problema de visão, mas também foi aqui que foi revelada a graça e o amor de Deus sobre a minha vida. Então eu amo a casa de Deus, e não é porque eu sou pastor, não. Pode ser que Deus fale: não, pô, vamos lá, deixa outro pastor aí, vamos seguir, vamos ser diácono, vamos servir, vamos carregar a cadeira, vamos fazer qualquer coisa. Eu disse aqui para as meninas: eu não sei cantar bem como muitos irmãos aqui cantam. Como é que eu gostaria de cantar perfeitamente? Mas eu faço porque eu amo a Jesus. Eu não quero deixar que o evangelho seja envergonhado. Eu não quero que as famílias sejam perdidas. Eu quero ser um agente de salvação. Eu quero ganhar a minha família para Jesus. Eu quero ganhar a minha vizinhança para Jesus. Eu não quero que eles se percam. E para isso precisa ter um avivamento, um despertamento na nossa vida. E para isso tem que ser algo voluntário, não pode ser uma forçação de barra. Como se o pastor tivesse que impor algo. Não, né? Aqui ninguém está impondo nada, gente. Boa, eu só estou aqui como um servo do Senhor Jesus, te aconselhando a viver as melhores experiências com o Senhor Jesus, porque breve Jesus vai voltar. Se Jesus não voltar com a trombeta soar, Jesus vai voltar para cada um de nós individualmente. Aí, ó, eu não sei, amanhã pode, ó, pá, Jesus levou. E sabe, irmãos, proatividade. Quando eu trabalhava na Cargill, uma das coisas que mais fascinava aquele lugar, os gerentes, aos supervisores, eram funcionários que eram proativos, não esperavam o outro mandar.
eles falavam: qual que é a necessidade? Vamos fazer, vamos executar. E esse era o meu sentimento, irmão. Eu não sabia fazer certas coisas na fábrica. Eu não sabia empilhar aqueles tablet, né, que fala, é isso mesmo, né? Isso, aqueles tablet. Eu não sabia fazer aquilo lá, mas eu ia pegar o carrinho. Isso, já viu o carrinho, né? Tem aqueles carrinhos que é elétrico, né? E aqueles lá eu não podia pegar, porque tinha que ter autorização, senão eu derrubava a fábrica inteira. Mas eu tinha aquele de manual, você já viu, né? E aquilo era muito legal, porque era o único carrinho que eu sabia dirigir. E era muito legal, porque aquele carrinho de mercado são os carrinhos que eu posso dirigir por enquanto. Mas eu espero em Deus dirigir um ônibus, amém? E aí eu pegava aquele tablet, colocava ali empilhava e colocava lá. Não era o meu serviço. Não sei se você consegue entender. Tem coisas que cabe a cada um de nós executar. Mas na ausência de alguém, quem que vai fazer? A Bíblia está recheada disso, irmãos. Quem há de ir por mim? Quem há de pregar? Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Pregar o Evangelho, fazer a obra. O mundo tem cegado o entendimento de muitos. Esse negócio não dá certo, é fanatismo. Enquanto a igreja existir, irmãos, enquanto estivermos aqui, seremos sal e luz, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja presbiteriana pode fechar, pode a igreja A, B ou C, essas igrejas podem fechar, mas nós como igreja, nós não seremos destruídos pelo inimigo. E eu já vou encerrar porque os vizinhos precisam dormir. Deixa eu só dizer aqui, porque pode ser que o vizinho esteja aqui hoje. Não é sobre você, tá? É só uma expressão que eu tenho que encerrar o sermão para não estender, porque os irmãos já estão com fome. Coisa feia, irmãos, como eu disse para vocês, é ter que ficar implorando. Porque a igreja do fulano tem, porque a igreja do ciclano tem, e cada comunidade Deus vai revelando a sua multiforme graça. Mas Deus quer usar você. Deus quer te plantar num lugar para você desenvolver o trabalho que Deus designou a você. Deus quer te formar para que você pertença a uma família da fé. Todos nós precisamos ter uma família. E em requisito, irmão, de família, a família não é perfeita não. A minha família não é perfeita não. Imagina a família da fé. Porque tem uns chatos. Na minha família tem chato, não sei na sua, né? Se não tiver chato lá, me convida para entrar. Na igreja também tem chato, irmão. E tem ainda aqueles que são mais chatos ainda, que chamam chato. Mas a igreja, o forte, ajuda o quê? O fraco. Quem quer se fortalecer no Senhor aí? 4 elementos, irmãos, para alcançar o avivamento. Você deseja? 4. E eu vou falar só os 4. Unidade, oração. Unidade, oração. Perseverança e mudança. A igreja de pé em nome de Jesus. Os avivamentos da história mudaram a situação, mudaram a igreja local. Os avivamentos do século 17, 18, 19, cada século teve um avivamento, um despertamento. E a gente não pode permitir que isso passe em branco no nosso tempo. Eu não quero viver pela vaidade, irmãos. Quero viver para a glória de Deus. E
que você viva também pela glória de Deus. Que o tempo que o Senhor permite que você viva, você tenha discernimento, orientação do Espírito Santo. Esse jeito que eu prego aqui de empolgação é porque enquanto, irmãos, eu puder respirar, eu vou pregar desse jeito. Eu já tentei pregar de outro jeito, irmão. Não se assuste, não, me ame, viu? Precisamos olhar para os irmãos que construíram a história, honrá-los e dar continuidade. Porque Jesus quer fazer uma grande obra, uma obra de salvação. Eu quero convidar você, se você deseja esse avivamento, que você venha comigo. Aqui na frente nós vamos orar juntos por isso. Eu quero avivamento, irmãos. Eu quero dar um passo de fé na minha caminhada cristã. Que você venha comigo, porque eu não sou melhor do que você, apenas eu tenho um chamado da parte de Deus, mas eu não sou melhor do que você. Eu desejo um avivamento, um despertamento. Vamos unir mais próximos aqui, porque a igreja primitiva estava coladinho, eles não estavam distantes, não. Eu queria convidar você a orar do seu jeito, com liberdade no Espírito, que você possa, eu vou conduzir a oração, mas que você abra o seu coração, sem emoção, não ser levado pelo que eu estou orando, mas pelo que você pode orar. Libera aí o seu coração. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos, nós estamos aqui, ó Pai, nesse culto de reflexão da Tua Palavra, nós desejamos avivamento. Pai, tenha misericórdia de nós, porque muitas das vezes nós decidimos ao contrário, mas nós desejamos vivenciar todas as Tuas promessas. Ó Pai, enche-nos do Teu Espírito, ó Pai, que tenhamos experiência maravilhosa. A Tua Palavra nos diz que a Tua igreja estava orando e nós estamos aqui orando, ó Pai. Quebranta os nossos corações. Traz, Senhor, de novo um avivamento em nosso meio, para que nós venhamos a impactar a nossa sociedade. Ó Pai, que venhamos a ser agentes de transformação, de impacto. Uma igreja que esteja lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, te amando, te bendizendo, ó Pai, através das ações, das atitudes. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Pai, nos batiza com o Espírito Santo. Nos reveste com poder e com autoridade, que todas as barreiras dos Teus filhos sejam agora, nesse momento, caídas por terra, rompidas no nome de Jesus. Tristeza, angústia, dúvida, incredulidade, tudo aquilo que tem separado os Teus filhos de vivenciarem o melhor do Senhor, que nesse momento caia por terra, sejam desmoralizadas todas as obras de Satanás. E que o Senhor desça, Pai, com a unção do Espírito Santo. Queima os corações, deixa queimar os corações. Oh Pai, Tu és bendito, Tu és maravilhoso. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado pela alegria de Te servir. Que não seja apenas um momento, oh Pai, mas seja algo para frente, de impacto, de transformação. Ajuda os Teus filhos, e que venhamos, ó Pai, que venhamos a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Ajuda os Teus filhos. Nós expressamos aqui o nosso amor a Ti, Senhor. Tu és a nossa razão de viver, a nossa adoração. Tu és o Rei dos Reis, o Teu reino é sempre eterno. Aviva-nos, ó Deus, para que nós venhamos a voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Incendeia, Senhor, a Tua igreja.
no poder do nome de Jesus. E que o teu sangue precioso esteja sobre a vida dos teus filhos, ó Pai. Nós cremos assim. Derrama o teu Espírito, Jesus, em cada mente, em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.